Pronto, estamos de volta. Eu espero que já apareça mais uma vez aí para a gente agora conectar e começar tudo de novo, hein? Bater um bate-papo sobre obesidade, né? E o tratamento da obesidade através da educação física, através dos exercícios. Obrigado, pessoal, que está voltando aí. Né? Jadson, vamos lá mais uma vez. Aí você manda a solicitação para a gente. Um abraço aí, Rales da Pompeia. A Pompeia presente aí também na nossa live de hoje. Né? Pedir desculpa às pessoas que foram entrou anteriormente. A gente quando iniciar essa conversa. Um abraço, Yuri. Ô Jefferson, como é que tá o time do campeonato aí, Jefferson? Vira o contrário aí, Jefferson. Pronto, agora sim. Olá, meu irmão. E aí, demorou, mas aconteceu. Agora sim. Aí ficou uns 10 minutos aí, pô. E aí, Yuri, um abraço. Pronto, vamos lá, Jadson. Agora o pessoal já tinha entrado algumas pessoas, né? Esse aí, porque a gente tinha 10 minutos, a gente ia perder muito tempo. E o assunto é bastante amplo, né? Verdade. O assunto é bastante amplo. E a gente ia perder a oportunidade aí de... Deixa eu me distanciar mais um pouco aqui. Agora sim. E a gente ia perder muito tempo, né? Conectando aí. Então, pessoal, lembrando do professor Robson Nunes, estamos aqui mais uma vez nesse bate-papo, né, com o professor Jadson Carvalho, nesse novo projeto sobre desvendando a educação física, trazendo para as pessoas a luz da ciência da educação física e trazendo para cá para todo mundo entender. Um abraço aí, o Ari Memerson, né? E um abraço aí para a Jefferson aí também, atleta de futebol profissional. Se apresenta a Jadson aí, vamos bater nosso papo, vamos tocar para frente, que é importante é o bate-papo agora na área de educação física e obesidade. Pronto, Robson. É um prazer imenso estar aqui com você, iniciando esse projeto que está começando os primeiros passos agora, né? E com fé em Deus a gente vai conseguir galgar um grande passo nisso aí, né? E tentar orientar e desvendar alguns casos da educação física aí para a galera aí. Vamos nessa. Vamos começar. Pessoal, vamos bater um papo. Esse nosso papo desvendando a educação física é um projeto do professor Jadson com o professor Robson, onde através de artigos científicos voltados para a área de saúde, esporte, lazer, no qual a educação física é uma intermediária disso tudo, né? E hoje escolhemos um tema bastante emblemático, né? Ô Jadson, tem alguém ouvindo do seu lado aí? Está muito alto, está tendo microfonia. Não, o pessoal que está do seu lado aí. Não, tem. Tá não? Ela tá com fone de ouvido. Tá dando circunferência, tá dando interferência. Vamos lá. Então, pessoal, o nosso bate-papo hoje é em cima da ciência da educação física, estudos voltados em cima de obesidade, né, em vários anos, onde a gente conseguiu elencar aqui 4 artigos, né, que vamos enumerá-los agora. O primeiro começa com a abordagem epidemiológica da obesidade, que foi do ano de 2004. O segundo artigo é obesidade, subsídios para o desenvolvimento de atividades motoras, esse já do ano mais para trás, de 94, né? Efeitos metabólicos do exercício físico na obesidade infantil, esse já é mais recente, 2015. Exercício físico como uma estratégia de prevenção e tratamento da obesidade, aspectos fisiológicos e metodológicos, esse 2014, que é o nosso tema principal, né? A gente vai focar bastante na questão do aspecto fisiológico da obesidade, né? E do aspecto metodológico da prescrição de atividades, né? De exercício físico para esse grupo, para essas pessoas, que vai das crianças e adolescentes, permeando também para as pessoas adultas, né? Obrigado a vocês que estão presentes. E vamos lá, Jacques. Vamos lá iniciar e falar com o povo como é que começou isso tudo, né? Essa incidência de obesidade aí, porque a gente sabe que o corpo humano, né? Ele é feito biologicamente para acúmulo de reserva energética. Mas do jeito que está hoje, né? Que já vem há mais de 15, 20 anos, as pesquisas vêm mostrando, né? Que a obesidade ela vem aumentando a cada vez mais, né? Com certeza. Na verdade, a gente é um país que, na verdade, a gente tem uma cultura gigantesca
de não se alimentar, e com isso a obesidade vai aumentando cada dia que passa, né? Fontes da Organização Mundial de Saúde, eles relatam que daqui a alguns anos a gente vai atingir cerca de 650 milhões de pessoas no mundo obesas. Então, isso é um fator que assusta de uma certa forma, e se a gente não se cuidar, a gente vai sofrer drasticamente, né? A população vai sofrer drasticamente, né? Mas a gente sabe, Jadson, que a obesidade, nesses períodos, nos últimos 6, 7 meses, ela foi potencializada por umas questões de saúde pública mundial, né? A gente sabe que a necessidade, a gente fica batendo na mesma tecla todas as vezes, mas é sempre bom enfatizar, porque não só a epidemia, né, do Covid-19, mas também a obesidade também é uma epidemia. Ela acontece em todos os países desse mundo. Todos os países, sem nenhuma exceção, certo? Sem nenhuma exceção de país algum. Alguns com prevalências menores e outras maiores, mas todos os países do mundo existe essa questão epidemiológica da obesidade, né? E a gente sabe que a obesidade... Oi? Verdade. Né? Na verdade, então a gente sabe que a obesidade, ela vem causando, né, advento, né, também do início da Revolução Industrial. Não é verdade, Jadson? Isso, justamente. Desde quando surgiu a Revolução Industrial, que o aumento da tecnologia, as pessoas se tornaram mais sedentárias, né? Então, as pessoas estão mais acomodadas, estão mais... não são... Por exemplo, a gente não está se locomovendo de uma forma correta que deveria se locomover. A gente está fazendo atividade física. A gente tem um país que não se alimenta direito, não faz... Dessa vez está assim, melhorando, aos poucos está. Mas ainda precisa melhorar muito na alimentação, que isso é o consenso, a alimentação com atividade física. Se a gente não está ligado à alimentação com a atividade física, a gente vai se tornar um país obeso daqui a pouco tempo. Infelizmente, os fatores, né, da tecnologia, da industrialização, da urbanização, né, da sociedade, né, a gente sempre, aqui o Brasil, se tratando de Brasil, aquele êxodo rural, né, onde a população do interior vinha para a capital, né, em busca não só de oportunidade de emprego, mas de uma condição melhor de vida. E isso foi advento do aumento da oferta de trabalho de emprego nas capitais. E isso vem causando, né, com certo tipo, a industrialização do alimento, né, a desnutrição também, porque a obesidade, ela é caracterizada, pessoal, não só pelo acúmulo de gordura ou acúmulo de excesso de alimentação e o descrédito das atividades físicas em geral, mas também advém também da desnutrição, né? Onde a gente vai falar um pouco mais à frente o que causa o porquê a desnutrição ela é uma causa fundamental também para o aumento da obesidade. Né? Então, de contextos... Oi? E tem um fator super importante também de alerta, né? Que as crianças estão se tornando super obesas, né? Porque com essa tecnologia, as crianças estão tendendo a seguir os passos dos adultos e, com isso, estão se tornando obesas. Então, segundo a fonte do Ministério da Saúde, a perspectiva da obesidade de crianças e adolescentes é muito grande. E esse aumento totaliza um número muito grande. Então, se a gente não começar, desde agora, a orientação e enfatizar que a atividade física e a alimentação é super importante para esse público, futuramente a gente vai ter os adultos, as crianças iniciando o trabalho agora e futuramente os adultos obesos, né? E também, pessoal, dentro o que a gente está falando é no contexto desses 4 artigos que acabamos de relatar para vocês um pouco mais cedo, que a gente vai repetir agora, tá certo? Os artigos atribuídos para esse bate-papo, né, desvendando a educação física, é uma abordagem epidemiológica da obesidade, efeitos da obesidade, né? Obesidade, subsídios para o desenvolvimento de atividades motoras, efeito metabólico do exercício físico na obesidade infantil,
exercício físico como estratégia de prevenção e tratamento da obesidade, aspectos fisiológicos e metodológicos. Então, o que acontece? Primeiro, estamos fazendo um apanhado epidemiológico de como surgiu a obesidade, ou de que forma ela vem surgindo na sociedade, em virtude do comportamento social das pessoas, né? Advento da tecnologia, advento da inatividade física, né? Hoje as pessoas elas saem no dia a dia para ir numa esquina, no supermercado, a 10, 20 ou até 200, 300 metros, eles vão de motocicleta, eles vão de carro, entendeu? O caminhar, o andar, o pedalar, já não existe mais de uma forma mais sistemática na sociedade. Então, esses fatores exógenos, né, Jades? Esses fatores culturais é que vêm desfavorecendo a qualidade de vida das pessoas. E diante dessa má qualidade de vida, que acarreta no assunto que está sendo abordado agora, que é a obesidade, ela acarreta em diversos fatores negativos para a saúde. E isso que nós estamos enfatizando, né? A epidemia do coronavírus, ela só veio ainda potencializar, né, esse ganho de peso, esse ganho de massa, essa massa corporal negativa, digamos assim, né, que é o excesso de peso, da gordura, né, que vem trazendo, piorou cada vez mais, atletas reclamaram, pessoas comuns estão reclamando, pessoas obesas saíram da obesidade para a obesidade mórbida, entendeu? Porque foi comprovado durante a incidência das pessoas que vieram a falecer diante do Covid, foi a grande maioria, que aquelas que foram verificadas, aquelas acometidas, né, de obesidade. Infelizmente, né, o tecido adiposo, né, ele traz complicações para a saúde e que, infelizmente, comprovou naquelas pessoas que a grande maioria obesas vieram a falecer no processo aí do Covid, né, infelizmente. Então, essa conscientização que estamos trazendo para a população é de bastante responsabilidade, né? Profissionais de educação física, vocês que têm seus parentes, você que tem seus filhos, né? Que não pratica atividade física. Eu tenho um filho mais velho, que é teimoso, entendeu? E, infelizmente, a orientação é dada, e eu acho que ele vai daqui a pouco estar assistindo aí. Um abraço para todos os colegas que estão presentes aí, né? Um abraço para a nossa galera. Live aí tá batendo sucesso aí, porque as pessoas sabem da responsabilidade, né, e desse assunto que vem sendo abordado. E o fator de isolamento, assim, acho que, como você bem brilhantemente falou aí, o fator da Covid com o isolamento, acho que causou uma situação bastante atípica, né? Porque as pessoas estão em casa e sem atividade física, o aumento da obesidade com certeza vai, se vamos fazer uma pesquisa agora, a gente vai verificar que esse índice vai aumentar. É verdade. E um dos fatores, né, da obesidade, um dos fatores, além da inatividade física, e é um dos fatores que mais tem a própria preponderância para o crescimento da obesidade, é a alimentação, certo? É a alimentação. Não é o descontrole nutricional, a princípio. Né, Jadson? Isso. Um abraço aí um abraço aí a todos os colegas que estão fazendo presente. Façam perguntas. Estamos aqui à disposição. Um abraço aí, Tigre, que eu tive o prazer de convidar a Tigre aqui. Fizemos uma live aí sobre esporte, sobre pessoas, né? Atletas, né? Para atletas, e Tigre também é um dos nossos amigos aí, estão presentes nos assistindo. Queria que vocês fizessem pergunta. Então, voltando, pessoal, um dos fatores preponderantes, né, da obesidade, além das questões fisiológicas, né, endócrinas, né, tem essas questões de disfusão, né, hormonais, né, isso também é alimentação, né, a alimentação, o descontrole energético, né, a gente fala esse descontrole energético da alimentação. Quando você come demais, não consegue, na verdade, você tem uma alimentação desregrada, quando você come muito carboidrato, a alimentação de forma desregrada, né?
e você não consegue distribuir e eliminar isso durante o dia, um acúmulo frequente na sua alimentação, né? E isso aí vai trazer prejuízos futuros para a sua saúde. Repete aí, Jade, porque travou aí o seu áudio. Repete aí, meu irmão. Aí tá falando sobre a questão alimentar. Isso. Quanto mais você ingere a alimentação desregrada e você não tem o gasto calórico necessário, o que é aquilo que você comeu, então isso vai ser prejudicial lá à frente, né? Essa questão do balanço, esse balanço energético. Um abraço aí para Candota. Não, acho que já voltou, Ruth, já voltou aí a conexão. Candota é nosso colega também de Educação Física, oriundo aí também, né? Do nosso curso também de Educação Física, fazendo presente aí também. Abraço, a nossa colega Ruth aí também. Abraço, meu compadre aí, minha família tá aí, tá comparecendo aí, em massa aí. E aí, tá tudo bem, pessoal? Já tá tudo conectado pra gente continuar a nossa live aqui? Vamos seguir, o pessoal não respondeu, mas a gente vai seguindo. Então, essas questões comportamentais, elas têm alguns fatores, né, além das questões das síndromes metabólicas, né, dos problemas do metabolismo das pessoas, que varia de uma para outra, de criança. Pesquisa dentro desses 4 artigos que aqui fomos abordados, nos mostrou que crianças, né, que a gente está batendo a live lá, a gente está falando para criança e está para adulto, né, pessoal? Então, uma pesquisa relatada entre crianças que já são obesas, né, pesquisas a partir dos 6 anos de idade, a grande maioria das crianças, que de cada 10 crianças que são obesas, na vida adulta, 8 ou 7 delas serão obesas também, por causa dos fatores, né, fatores culturais da própria família, dos fatores, pode ser dos hábitos, né, dos hábitos alimentares, das questões hormonais. Então seria bom esse acompanhamento multiprofissionais, com endocrinologista, né, com nutricionista, com profissional de educação física, entendeu? E com profissional também médico para acompanhar esse crescimento, né, e essa abordagem no que tange a obesidade, que também acomete crianças, né? Existe aqui uma série de doenças crônicas, uma série de doenças crônicas não transmissíveis, né, que vamos elencar daqui a pouco, para vocês entenderem que não só em adultos acontecem essas enfermidades, né? Essa enfermidade. E a gente também vai dizer como é que funciona, né? Como é que funciona esse processo, né? Da pessoa engordar, de chegar a uma situação de obesidade, né? De obesidade. Então, esse processo vamos todos falar para você, conforme a pesquisa dos artigos, né? Didaticamente, a obesidade, né, é um acúmulo excessivo de gordura corporal, né? Onde ela tem duas características diferentes entre homens e mulheres, né, Jadson? Exógena e exógena e exógena e endógena, pronto, é isso mesmo. São processos, né? São processos de tipificação, né, do processo da obesidade. As exógenas de caráter externo, né, de caráter cultural, de caráter alimentares, né, dos aspectos culturais, né? E o endógeno é de caráter interno, né? É mais questões mais de caráter mais hormonais. E isso é muito importante para a gente dialogar. Mandaram a pergunta aqui, Jadson. Deixa eu ver aqui. Um abraço aí para Tiago. Um abraço para Tiago, deve ser amigo de Jadson aí. Pessoal, daqui a pouco a gente vai responder para vocês, daqui a pouco, essa pergunta aí, que daqui a pouco vai chegar no treinamento, tá certo?
A gente está indo por etapa, para que vocês entendam realmente todo o processo, né? Todo o processo metodológico dos artigos. E isso é a nossa preocupação de passar para vocês, que não é só eu e Jacques falar o que a gente acha, o que a gente já trabalhou, mas o essencial de que foi pesquisado, o que foi divulgado pela ciência da educação física. Tá certo? E isso que é mais importante, né? Um dos processos, né? Um dos processos da obesidade é quando na ingesta do alimento, né? E quando não tem o gasto calórico, todo o nosso alimento, todo o nosso triglicérides, né? Todo o nosso ácido gástrico, toda a nossa alimentação, ela se transforma em glicose. Toda alimentação nossa é transformada em glicose. E essa glicose, se ela não tiver um balanço, né, Jacques? Não tiver um balanço nutricional, primeiro, balanço nutricional, segundo, balanço energético, o que você ingere, o que você gasta durante esse período, né, de ingesta e de atividades físicas ou exercício físico. E quando tem esse balanço negativo, aí começa o processo, né, do engordar, né? O processo do engordar. Então, esse processo, só começa esse acúmulo nos tecidos adiposos, né, que são células adiposas que têm a função natural de fagocitar, ou seja, de pegar tudo que tem de nutrientes, né, carboidratos, né, e gordura e acumular nos tecidos adiposos espalhados pelo corpo, que tem diferença entre homem e mulher. A mulher, a concentração maior dos tecidos adiposos na região do glúteo, né, isso de forma específica, e o homem, ele tem as características naturais na região abdominal. Que é mais conhecida como androide e renoide, né? São gorduras... Isso, tem essas duas classificações. Então, nesse processo, pessoal, nesse processo mais específico, né? Daqui a pouco a gente responde sobre o treinamento. Nesse processo mais específico, esse acúmulo mais em regiões abdominais do homem, em região maior, na região do glúteo e da coxa da mulher, na região do quadríceps e cintura da mulher, né? Na região da cintura. E olhe, uma das características a lei, né, da obesidade geral, da distribuição da gordura em todos os processos corporal, tá certo? Em todo o processo corporal. Então, há esse fator, né? As células adiposas, eu digo para você que é uma célula mais esperta do corpo humano, porque ela tem essa missão de guardar substratos energéticos para a obesidade. Porém, esse acúmulo excessivo, o corpo é preparado para o acúmulo e para o desgaste, entendeu? Então, esse acúmulo e esse desgaste, ele tem que ter esse balanço no controle da ingesta do alimento e também no controle do gasto energético. Um abraço aí para a galera da Esporte Mais, todo mundo na área aí. O que você quer me dizer, Jacques, em relação a isso? Para falar para o pessoal e a gente continuar o nosso bate-papo sobre essa questão. Ou você tem alguma coisa a mais a acrescentar, meu irmão? Pronto, Robson, tá bem esclarecido aí. E os fatores biológicos tá bem explicado. Então, vamos dar pontapé seguinte aí e falar sobre os conteúdos das doenças transmissíveis que vai ser de forma bem orientada, que são a obesidade traz consigo alguns fatores que são doenças não transmissíveis, como a diabetes, a hipertensão, doenças cardiovasculares e acidente vascular cerebral. E alguns tipos de câncer. E essas informações também estão lá no Ministério da Saúde, com a publicação do dia 3 de março de 2020. Então, está bem explicado lá. Quem quiser se aprofundar mais sobre esse assunto, pesquisar mais sobre as doenças que são acarretadas devido à obesidade, então vai estar lá tudo separadinho, mas a gente vai tentar dar uma pincelada sobre todos os tipos de doenças que
a obesidade. Pronto. Então, o Jackson acabou de dizer que a obesidade, ela é a válvula motriz, né, pessoal, de várias outras consequências negativas à saúde. Né? Jackson aí, ele né, nos falou aí sobre as questões coronarianas, com alguns cânceres, né? Além do colesterol, né? Ele chama de dislipidemia, que é o excesso de colesterol, o excesso de gordura na corrente sanguínea, nos vasos. E isso são doenças crônicas não transmissíveis. São doenças perigosas, desculpa. São doenças perigosas que podem levar ao infarto, né? Pode levar ao infarto, a diabetes tipo 2. Então, são algumas consequências que levam, né, à degradação da saúde dessa população. Então, as pessoas que são acometidas, né, que têm esses problemas de excesso de peso, que é a grande maioria da população brasileira, falando de Brasil, né, uma pesquisa mostra que 30% da população, melhor, exatamente 26,9% da população brasileira, ela tem algum tipo de excesso de peso. E o excesso de peso é a primeira sinalização da obesidade tipo 1. Ela é classificada em 3 tipos de obesidade, né, Jackson? Isso. Obesidade grau 1, grau 2 e grau 3. Sendo que elas têm a diferença uma da outra pelo grau de MC, que é o grau de... A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas o grau 1, se você tiver um MC acima de 30, é de 25 a 30. O grau 2 é de 30 a 40 e acima de 40 é o grau 3. E aí, esse acima de 40 que é o mais perigoso. Mas daqui a pouquinho a gente vai destrinchar cada um. Já que você falou, pessoal, sobre, eu não sei se pegou direito para vocês aí, é o índice de massa corporal, que todos acho que a maioria das pessoas já conhecem, né? É o índice que você tem a altura, né? É a altura, né, Jadson? É o peso, melhor. É o peso. Dividido pela altura quadrada, que vai dar um determinado. Que vai dar um percentual aí, que aqueles que são as pessoas que são normais, né? Em média, entre 20 a 25% por cento aí, que vai dar nesse balanço entre peso e dividido por altura ao quadrado. Então, pessoas acima, que chega acima de 30, já são pessoas classificadas como obesas, com algum grau de risco. Cada uma com risco maior que a outra. É uma sequência de cascata negativa, né, para a saúde das pessoas. Uma das causas, né, Jadson, é a diabetes tipo 2, né, que ela tem uma característica, como é que eu posso lhe dizer, de bastante efetividade nas pessoas obesas, né, que é uma cadeia de processos que acontece é uma cadeia de processos que acontece nas pessoas obesas, né, é um processo fisiológico que acontece, onde a diabetes tipo 2, ela é bastante vista, né? A diabetes tipo 1, geralmente, as pessoas que já têm a diabetes tipo 2, ela é a grande produção de insulina, né? O pâncreas, ela produz muita insulina, porque a insulina entende que o corpo, o pâncreas, ela desenvolve mais a insulina por entender que o corpo precisa de insulina para que faça a sinalização, né, nos tecidos musculares, para que capte a glicose que está circulante no corpo. Porém, os tecidos adiposos, os adipócitos, ele tem a mesma função, aqui está voltando, pronto. O tecido adiposo, ele tem a mesma função, ou parecida a função, né, dos tecidos musculares. Então, ele tem a de enviar hormônio para enganar, né, as células musculares. Para enviar a sinalização que as células musculares não captem essa glicose circulante muscular, no qual a insulina tem essa função de sinalizar o músculo, né?
A insulina tem essa missão de informar o músculo para captar essa glicose emitida pelo fígado para servir como combustível energético para o desenvolvimento de uma atividade física, ou treinamento físico, ou exercício, o que é que seja. Porém, essa emissão de insulina, ela é inibida, né, pela função, pelos hormônios emitidos pelo tecido adiposo, para enganar o músculo. Esse tecido adiposo, ele manda mensagem para o músculo retarda esse conhecimento para captar a glicose e automaticamente o pâncreas manda mais insulina e acontece o que? A diabetes tipo 2. E aí, tá melhor aí? Ó. Pronto, eu vou repetir de novo. E aí, pessoal? Tá ouvindo muito bem, já? Seu áudio tá tremido, Robson. Tá falando que o áudio tá tremido. Seu áudio tá tremido. Pode estar ruim, já? Deixa eu conseguir. Pronto, aqui. O áudio agora tá bom, pessoal? Vou ver se eu consigo. Dá para ver, Jackson? Dá para ver, Jackson? Dá para ver, Jackson? Tá melhor, mas ainda tá... Tá me ouvindo, Robson? Jackson, melhorou? Vou ver se eu consigo. E aí, pessoal, tá melhor aí agora? Melhorou, Robson. Peraí. Melhorou aí, Jackson? Melhorou. Fala aí, professor. Tá me ouvindo direito aí? Tá ouvindo aí, Jackson? Dá um retorno aí, depois. Eu não estou ouvindo, não retorno, não. Eu não estou ouvindo a de volta, não, já. E você não foi ele? Espera que eu vou trocar o fone aqui para ver se consegue conectar aqui. Espera aí. Agora, tá ouvindo aí, Jadson? Pronto, melhorou. Agora melhorou. Pronto. Abaixa aí. Pronto, pessoal, você estava ouvindo até que parte aí, Jadson? Você viu até que parte aí? Abaixa aí. Pronto, vamos lá, pessoal. Pedi desculpa a vocês aí. Caio estava falando do processo... Estava falando sobre o processo... Da fagocitose. Estava falando sobre o processo do metabolismo, né? E o que acontece? Então, pronto, agora, obrigado, pessoal, por ter aguardado. A diabetes, né? O tecido adiposo, né? Que é a gordura propriamente dita, ela tem a função parecida... ela tem uma função parecida com o tecido muscular. O que é que acontece com isso? O que é que acontece? Ela manda sinais, né? Manda sinais hormonais para o tecido não mais aceitar a glicose enviada pelo fígado, né? Para usar como substrato energético. Então, essa glicose circulante no sangue, ela vai se tornar
substrato energético para a multiplicação dessa célula adiposa, dessa célula gordurosa, tá certo? Por isso que essa circulante de insulina no sangue, causando a diabetes tipo 2, né? Causando a diabetes tipo 2. Então, o surgimento da diabetes tipo 2 é exatamente pela causa das células gordurosas que tem no nosso corpo. Então, se a gente não fizer esse balanço nutricional, não fizer esse balanço energético, de gasto calórico, de ingesta de alimento, junto com o treinamento físico, acomete diversos fatores negativos para a saúde do cidadão. Lembrando Isso também, eu citei só... Lembrando também que esse processo, se caso esse processo não estiver funcionando de forma correta, né, quer dizer, que já não está funcionando de forma correta, né? Mas pode ter o processo que já a própria célula, ela vai expulsar os ácidos graxos, que são as gorduras, né, na corrente sanguínea, e com isso você pode criar ateromas. E aí você pode ter obstrução nos vasos sanguíneos, ocasionado ao não processo correto, que é a captação de nutrientes para poder transformar energia, né? Isso, aí é o outro, Jadson acabou de falar, o outro fator, pessoal, que é o fator que alguns são problemas hormonais, né? Questões de problemas hormonais, outros são excesso de gordura nas veias e artérias, né? Causando, né, o entupimento delas, causando a chamada de placa de ateromas, ou seja, placa de gorduras na corrente sanguínea, causando um infarto agudo do miocárdio. Isso já é um outro processo, além da obesidade, isso são processos além da obesidade, que acomete uma pessoa obesa. Citamos 2 casos, né? Como acontece a diabetes, né? E como vai acontecer como é que se diz? Os questões de problemas de infarto agudo do miocárdio. E sem tratar que a diabetes também, ela causa as alterações no vaso sanguíneo. Ou seja, e também tem a hipertensão arterial. Essas artérias obstruídas por placa de ateromas, causada pelo excesso de gordura no sangue, ela vai se acumulando nas placas, nas paredes sanguíneas, causando entupimento delas. E automaticamente, pessoal, o aumento, né, Jadson? A dificuldade da circulação sanguínea, né? O sistema circulatório, ele vai ter mais dificuldade. A frequência cardíaca, ela vai aumentar cada vez mais. Seu coração vai entrar consequentemente, ele vai entrar no débito cardíaco ou dificuldade de frequência cardíaca, para que ela acelere cada vez mais. E acontecer com... Oi? Na verdade, cada vez mais, quando você cria o ateroma nos vasos sanguíneos, o vaso sanguíneo não vai ter mais condições de dilatar para poder passar o fluxo sanguíneo. O fluxo sanguíneo vai continuar passando da mesma forma com o ateroma. Então, isso aí que cria a compressão, e aí a pressão arterial só faz aumentar. Para poder ter... Pode falar. Isso se a pessoa não infartar, né? É isso aí. Isso se não tiver um infarto. Isso se tiver um infarto agudo do miocárdio. Isso verdade. A gente... Né? Vamos lá. Agora, as pessoas fizeram algumas perguntas aí, Jadson. Eu queria que vocês fizessem mais perguntas, pessoal. Né? Temos mais aí 20, 25 minutos aí, para a gente agora chegar, né? Da questão, né? Do tratar das crianças e das pessoas adultas perante a obesidade e o treinamento físico, né, Jadson? A gente falou antes, Jadson. Sentamos antes de fazer essa live e tem um primeiro fator preponderante, né? Que as pessoas têm que fazer para emagrecimento. Qual é, Jadson? Sabe dizer? Me diga aí, fala para as pessoas agora que eu vou beber um pouquinho de água. Atividade física. Se as pessoas vão praticar de atividade física e se alimentar de forma correta, esse processo não vai ser feito de maneira correta. Então, o fator preponderante para poder a pessoa conseguir reduzir peso e ter uma vida saudável de forma correta, tem que conciliar a alimentação e
atividade física. Isso. Muitas pessoas, Jadson, a pessoa não perguntou, mas eu vou perguntar por eles. Professores, mas se fizer só dieta, as pessoas também não vão emagrecer? Vai sim. A dieta, o controle, não é nem o que chama dieta, é mais ou menos o controle energético da ingesta do alimento, ele é um fator preponderante para o emagrecimento. Fator preponderante para o emagrecimento. Mas a pessoa precisa eliminar esse alimento que vai se transformar em energia, tem que eliminar, né? Se você não eliminar, por isso que a atividade física é super importante, né? Isso, é muito importante. Então, pessoal, existe umas cadeias de procedimentos hormonais que acontecem, né? Quando você faz a restrições nutricionais. Nutricionais não, desculpa, pessoal. Restrições calóricas, né? Para que a gente consiga esse processo de emagrecimento, né? Claro que um dos processos do emagrecimento, né? É a quebra, né, da gordura, que a gente conhece como lipólise, né? Que é a quebra da gordura. Existe uma cadeia hormonais que acontece para a quebra dessa lipólise, né? Que é a quebra da gordura diretamente na célula gordurosa. Então, quando você para de comer comidas excessivas e faz um controle nutricional, ou seja, diversifica a cadeia alimentar, você consegue, né, potencializar, vocês conseguem, pessoal, de forma tranquila, aumentar a capacidade hormonal, né? Que são alguns hormônios que fazem estimular as enzimas lipolíticas. Essas enzimas lipolíticas que causam a lipólise. É uma cadeia de processos hormonais que acontece até a quebra, né? Até você conseguir emagrecer, ou seja, fazer com que essa gordura que está localizada ou espalhada pelo corpo, ela seja quebrada através das restrições nutricionais. Então, aumenta a taxa hormonal, aumenta as enzimas lipolíticas, que elas fazem a quebra, né? A quebra dessa gordura no tecido adiposo, e acontece esse processo de emagrecimento, que vai para a corrente sanguínea, e sai na urina, e sai nas necessidades fisiológicas. Porém, o exercício físico ele tem um processo a mais, né, nesse processo de emagrecimento, que faz toda essa cadeia funcionar, e agora esse mesmo processo de quebra de gordura através da atividade, quem gera entre 15% a 20% desse processo, ele pega esse substrato quebrado pela lipólise, que é a quebra da gordura, ou seja, do emagrecimento em si, e transforma em substratos energéticos para o próprio funcionamento corporal. Entendeu? E traz esses benefícios, né? Aumentando essa posse. Oi? Segurança e manutenção dos órgãos vitais, né? Isso, que é o metabolismo, né, basal, né? Que favorece melhor o metabolismo basal. Se o metabolismo basal vai trabalhar com mais facilidade. Professor, que diacho é metabolismo basal? Né? É a energia necessária para a sobrevida de cada um de nós. Para batimento cardíaco, funcionamento pulmonar, rim, pâncreas, intestino, sistema circulatório, né? Cérebro. Isso. Necessária para se manter vivo. Então, a gente já falou sobre como é que acontece a questão da diabetes tipo 2, como é que acontece, o porquê. Falamos sobre como é que emagrece no processo da ingesta através do treinamento físico. Agora vamos lá para o treinamento físico, o que as pessoas querem mais saber, Jades. Como é que a gente pode treinar as pessoas obesas e crianças, né? Eu queria que você iniciasse aí para a gente. Temos aí mais 15 minutos, acho que 15 minutos dá para a gente falar esse assunto rapidinho aqui. Pronto. Uma das atividades mais indicadas para hipopoderante, para poder começar um trabalho, tem que fazer anamnese, né? Fazendo anamnese, a gente vai ter uma base necessária para poder tratar e orientar o aluno de forma correta. Dessa forma, a gente vai conseguir analisar qual
qual o tipo de trabalho a gente vai fazer e vai ser mais adaptado àquele tipo de aluno. Tem algumas literaturas que informam que o trabalho é aeróbico, o trabalho anaeróbico. Tem algumas pessoas também que falam que o trabalho de resistência muscular é eficaz. Mas a gente já, em alguns estudos que a gente está vendo aqui, a gente já viu que o trabalho o exercício resistido não é preponderante. A taxa dele de perca de massa gordurosa, de adiposo, é bem baixa. Então, o que é mais preponderante para a gente foi o HIIT, que é o exercício de intervalado de alta intensidade, que são exercícios de curto tempo de trabalho, mas com a execução lá em cima, com a frequência controlada. Tem que lembrar disso, que a gente tem que sempre controlar a frequência, mas de forma preponderante que consegue ter resultados mais rápidos, lembrando sempre que a alimentação tem que estar sempre acompanhada com isso tudo. É isso, pessoal. O que Jadson acabou de falar, ele falou de anamnese, né? Talvez algum de vocês não entendam. A anamnese é aquilo que o médico, que o profissional de outras áreas, o advogado, ele conversa com o seu cliente para saber, né, exatamente como é a vida do cliente, qual é o hábito desse cliente, né? O que tipo de atividade ele se sente mais com mais condições de fazer. Que tipo de atividade, que tipo de exercício ele se adapta melhor, que tipo de esporte ele se adapta melhor. Então, a anamnese é esse processo de conhecer, né, o cliente, né? E nós temos uma Bíblia, né, os profissionais de educação física, dentre outras áreas de conhecimento, de fonte de conhecimento, nós temos o Colégio Americano de Medicina do Esporte, né? Onde ele nos orienta alguns tipos de exercícios, né, que Jadson acabou de falar, e a gente agora vai desmiuçar essa atividade aqui. Um abraço aí aos colegas que estão chegando. Um abraço, Teles, aí, grande zagueiro, amigo nosso aí do futebol. Chegou aí para nos assistir. Então, ela, junto com algumas atividades, principalmente, né, Jadson, as crianças, né? As crianças, elas são cometidas, pessoal, de diversas doenças crônicas não transmissíveis, tipo doenças coronarianas, doenças de hipertensão arterial, as mesmas doenças não transmissíveis dos adultos, por causa da vida sedentária, por causa da vida sedentária, da vida dos pais, na vida urbana. Então, para esse tipo para crianças, as atividades, elas são mais orientadas às atividades mais lúdicas, Jadson? Que as crianças, ela tem uma dificuldade maior, né, de adaptação ao treinamento, né? O esporte, as brincadeiras com movimento, né? Essas brincadeiras com movimentos, com a educação. É multifatorial, pessoal. Não é só a educação física que vai conseguir educar as pessoas para o emagrecimento. Profissionais de saúde, como nutricionista, profissionais de saúde, como nutricionista, profissionais de médico e também profissionais de educação física, que são multiprofissionais para essa assertiva e para esse sucesso. Então, as crianças orientadas essas atividades aí, pessoal, com 3, 4, 5 dias de atividades lúdicas, de jogos, principalmente jogos, esporte, que mais se adeque, que pode ser natação, que pode ser futebol, handebol, né? Para que a família tenha participação direta nisso, né, Jadson? É ação social, né? Que se a família não estiver próxima, a gente acaba não abraçando o aluno de forma correta, principalmente se tratando de criança, né? Criança é um fator que, na verdade, se a gente não tiver proximidade da família para poder continuar o tratamento, vamos dizer assim, as crianças vão se dispersar e a gente não vai conseguir fazer o trabalho de forma correta. Então, o trabalho tem que ser bem lúdico, bem educativo, para poder que as crianças tenham um objetivo lá na frente, que é a redução
do peso, né? A educação alimentar, né? Você me falou, né, e aqui nas pesquisas também tem, que as escolas, principalmente a escola de lá de Santa Catarina, de Florianópolis, melhor, da cidade de Florianópolis, ela já determinou que a alimentação das crianças não pode haver mais fritura. Isso, entendeu? Então já é um processo de educação alimentar que tem que também passar pelas casas, pelo nosso cotidiano das nossas famílias. Então a participação da família junto a essas atividades de exercício físico com as crianças é bastante positivo. E quando se fala de pessoas adultas, tem a questão das adaptações, né? As adaptações. Existe o processo adaptativo, né? O Colégio Americano de Medicina do Esporte, ele fala que para os adultos sedentários, mal fisicamente, atividades que variam em média de 30 minutos de formas cadenciadas, progressivas, né? De progressiva. As atividades e os exercícios físicos ficam a cargo dos profissionais de educação física que vão intervir junto com cada um de vocês, cada um dos familiares, essa participação. Mas serve como orientação nesse dia a dia. Tá certo? Serve como orientação. E com o processo, né, de adaptação fisiológica, vai aumentando essa carga, essa intensidade em tempos e minutos, de 30 agora já passa para 60 até 90 minutos, com cadeia de dias de no mínimo aí, de 4 a 5 no máximo, né? 6 dias por semana que tem que dar um intervalo de descanso para aquelas pessoas que querem realmente ter uma saúde recuperada. Porque não existe obeso com a saúde 100%, né? Não existe. Então, recuperar a sua saúde. E essa progressão aí é gradativa, né? A gente tem que acompanhar gradativamente. O aluno quer chegar e já quer perder peso. E, na verdade, não é assim. O processo é bem gradativo. A gente vai ver a evolução e daí em diante que a gente vai aumentando as cargas, aumentando a dosagem, a intensidade, para não causar futuros problemas de saúde para esse aluno, né? Isso é verdade. E aqui nas pesquisas, em um desses 4 artigos que lemos aqui, pesquisa realizada com crianças e adultos, crianças a partir de 12 semanas, ou seja, 3 meses, voltada só com atividades de exercício físico, com obediência às regras alimentares, junto com treinamento físico, para dar resultado de baixa de perda calórica e baixo peso, né, para fazer o balanço positivo dessas atividades, a partir de 12 semanas. E chegou a adultos a partir de 16 semanas. Ou seja, de 3 meses a 3 meses e meio, para ter um possível resultado positivo. Perguntará qual a idade necessária para crianças, né, Jadson? Assim, e para profissionais de educação física que estão nos assistindo, esse treinamento, pessoal, pode ser baseado também a partir da porcentagem, né, das capacidades de VO2, ou seja, a capacidade máxima, né, de captação de oxigênio, que é um dos combustíveis para os movimentos e para as atividades físicas e exercícios. Então, para início de treinamento, a partir de 40% das capacidades de VO2 máximos e frequência cardíaca de reserva. E as pessoas adaptadas entre 50% a 70% dessas capacidades fisiológicas. Então, todas as pessoas que forem entrar no programa de emagrecimento, ele tem que fazer processo, além da anamnese, fazer processo de avaliação física, para assim, depois da avaliação física, e vocês que estão nos assistindo, pessoal, se tiver um profissional de saúde e que não fizer a avaliação física com vocês, saiam de baixo. Não é um profissional capacitado. Entendeu? Até você que está... Todo início de trabalho tem que ter avaliação. Se não tiver avaliação, a gente não vai ter parâmetros necessários para poder fazer um bom trabalho. Então, esse parâmetro aqui... A gente corre o risco de colocar o nosso aluno, o nosso paciente em perigo, né? Porque a gente não sabe o que está se passando, a gente não sabe a carga que ele pode pegar, a gente não sabe a frequência que ele pode atingir, a mínima, a máxima. Então, são N fatores que é necessário a gente saber e a gente só pode saber durante a avaliação. Seja a avaliação de teste de força ou
Prescrição de treinamento exercício. aeróbico. Isso. Isso, então esse cadenciamento, né, e a progressão, né, das capacidades físicas desses clientes, seja crianças e adolescentes, crianças, a idade para crianças normais, para treinamento em academia, pessoal, já respondendo, eu faço um trabalho de pesquisa com crianças no futebol, a gente coloca as crianças a partir de 13, 14 anos no ambiente de academia, a depender do grupo. Mas se tratando de crianças obesas, vai se tratar individualmente cada cliente, cada pessoa, através de testes de avaliação. Existe testes pertinentes, existe teste de 6 minutos, o teste do andar e caminhar, existe teste de corrida, que é claro, o obeso não vai correr. Então, existe vários métodos que a gente vai verificar as capacidades de cada um de vocês. Então, o mais importante é que o profissional ele tem que ser capacitado, as orientações do Colégio Americano de Saúde do Esporte, ela já foi passada aqui, o processo metabólico, processo metabólico das doenças crônicas associadas à obesidade, já foi abordado 2 assuntos, que foi a obesidade em si e também a diabetes tipo 2, é o processo, né, metabólico da diabetes tipo 2, que é isso que a gente vem tratar com vocês. É muito importante nós tratarmos, porque existe o câncer, existe problema de pele, problema de circulação sanguínea, diabetes tipo 2, problemas articulares, problemas de excesso de peso. Então, são vários fatores que levam à obesidade, a fatores de morte. Entendeu? Então, as crianças que são obesas, elas têm grande probabilidade de ser obesas como adulto. Então, a educação alimentar... Porque tem gente que já tem um biotipo, né, Jadson? Verdade, com certeza. Então... Tem gente que já é geneticamente propícia a ser obeso. Mas pode-se fazer um processo de equilíbrio, né? De tratamento por toda a vida. Né? De toda a vida. Tem pessoas que muito obrigado. Com as características genéticas, né? Vem de pai, de mãe, de vô, vem com as características genéticas. Então, se as pessoas, as crianças não conseguirem se adaptar às formas necessárias para poder ter redução de peso, mas, assim, o que atrapalha hoje é a tecnologia, né? A tecnologia atrapalha muito as crianças de forma com essa. Aí vem a pandemia, aí vem N assuntos, escola, aí as crianças estudando em casa, é estressante, aula remota, e tudo isso é alimentação sentada, tudo isso vem acarretando um aumento gradativo de peso. Isso. O mais importante, sabe o que é, Jadson? Também, para as pessoas que estão nos agradecendo dessa live, eu agradeço muito, obrigado às pessoas que participaram, já estamos chegando ao final da nossa live, é a educação de casa. Tá certo? Verdade. Um adulto só se torna obeso se não for questões emocionais, fatores intrínsecos que vai causar a obesidade. E sim, a gente está falando só do comportamento da ingesta alimentares. Outros fatores, como os fatores familiares, problemas de ansiedade, né? Outros fatores internos que podem causar também a ansiedade que vai trazer a alimentação, essa necessidade, né? Essa necessidade de se alimentar de forma exacerbada pode também contribuir. Mas é muito importante vigiarmos a cada dia mais, né? Para que a gente venha a ter uma vida mais saudável. Então, nos primeiros sinais de obesidade que vocês... pessoal, pegue aí. Existe cálculo na internet. Pegue a altura que vocês têm aí no momento, né? Existe esse fator preditivo, que é o IMC, que é índice de massa corporal. Existe outro fator que também a gente verifica, que é o índice de adiposidade corporal, que a gente vai tratar em outra live, que a gente pode também aferir o peso e a altura, se é obeso ou não. Mas se vocês pegam o peso que vocês já possuem, né? Pega o peso, divide por altura ao quadrado. Sua altura vezes altura, divide por peso. Se for a partir de 25% do seu peso, sai um resultado 25%, você está já na obesidade grau 1, ou seja, no excesso de peso. Já é um fator de risco e pode verificar, ou você vai ter
Por exemplo, ou vai ter o colesterol um pouco mais alto, ou já vai ter sinalização de colesterol mais alto, ou já vai ter sinalização de grau de glicemia mais um pouco alterado, que o normal é até 100, 98, 100, chegando até 110. Tá certo? Então, vamos ficar atentos. Mais alguma coisa a falar aí, Jadson? Alguma coisa? O pessoal quer perguntar mais uma coisa? Estamos chegando no final da nossa live. A gente agradece aí. Se alguém quiser perguntar alguma coisa aí. Antes que encerre. Candota fez pergunta, o pessoal fez pergunta, a professora Marise também fez pergunta, a gente já respondeu. Não existe um treinamento propriamente dito, o treinamento é individualizado, é de conforme a cultura da pessoa, o se adaptar, a intensidade, os dias de treino, os minutos do treino, a pesagem, né? Que a gente chama que a gente fala de pesagem, já. Eu tô voando aqui em relação à pesagem. Mas o controle, né? Não, tem que respeitar os princípios da educação física, né? Que é a individualidade biológica. A gente não pode prescrever sem, ao menos, entender e avaliar o aluno. Então, o princípio básico... Mas uma coisa é certa, treinamento aeróbio, entre o treinamento resistido e o treinamento aeróbio, faz os dois. Porém, né, foi verificado que na balança, o treinamento aeróbio ele tem mais uma participação direta. Porém, para você conseguir fazer um treinamento aeróbio com excelência, você tem que aumentar as capacidades de resistência musculares. Ou seja, você tem que fazer treinamento resistido ou musculação, como vocês conhecem, para depois capacitar, né, esse músculo para o treinamento aeróbio, que é o mais indicado, para o processo de emagrecimento. Ele acelera mais o metabolismo. Não dizendo que mas a musculação ela tem uma participação também bastante significativa. Entendeu? Tem uma participação bastante significativa. Então, pessoal, hoje falamos sobre obesidade, é uma doença crônica não transmissíveis, baseados em artigos científicos com profissionais de saúde de diversas áreas, principalmente, obrigado aí a Josiane, muito obrigado, Josiane, muito obrigado. Principalmente artigos, né, estudados, elaborados e pesquisados por profissionais de educação física. Para vocês que pensam que a educação física é fácil, não é, entendeu? Temos que entender todo o processo hormonal, todo o processo de metabolismo do corpo, para que a gente passe um treinamento propriamente dito, fazer saber também a avaliação. Então, pessoal, o nosso bate-papo sobre desvendando a educação física com o professor Jadson, o professor Robson, foi baseado em artigos científicos de ano de 94, 2004, 2015 e 2014, 2015. Uma abordagem epidemiológica da obesidade, ou seja, o estudo da obesidade no mundo. Obesidade, subsídio para o desenvolvimento de atividades motoras, efeito metabólico do exercício, que explicamos a vocês aí, né? Qual a função do exercício, né, para ganho, né? E da metabólico do exercício na obesidade infantil. Exercício físico como estratégia de prevenção e tratamento da obesidade, aspectos fisiológicos e metodológicos, a obesidade, né, em si, que falamos sobre hoje aí, com todas as pessoas aí. Se alguém quiser fazer mais uma pergunta, estamos aí à disposição. Obrigado, agradecimento de todos vocês aí, né? Aí só faz nos alegrar e nos responsabilizar, né, de novas pesquisas. Eu queria que vocês indicassem para a gente aí o que é que vocês queriam para a próxima live, para a gente debater aqui sobre a área, né, de saúde, o que vocês pensarem em saúde e educação física. Estamos aqui para debater. Tá certo, pessoal? Qualquer área que vocês imaginar, a educação física está inserida, viu? A educação física está inserida na recuperação de pessoas cardiopatas, nas pessoas com câncer, nas pessoas acometidas com HIV. Então, isso tudo, a educação física ela faz parte.
pessoas com câncer, né? Fibromialgia, né? Que são as pessoas acometidas de diversas dores corporais. Então, a educação física está inserida em todo o processo, né? Não só em treinamento, em academia, né? Em tudo. Educação física e diabetes também faz parte. Tudo que você imaginar na educação física, fazemos parte. E também, se alguém quiser tirar dúvidas sobre qualquer tipo de conteúdo que a gente falou aqui hoje, sobre as diabetes, a diferença de diabetes tipo 1, tipo 2, e assim sucessivamente, sobre hipertensão arterial, qualquer tipo desse conteúdo. E lembrando que os artigos estão disponíveis. Quem quiser se aprofundar um pouquinho a mais sobre o assunto que foi abordado hoje, temos artigos em PDF, a gente pode disponibilizar para quem queira, tem interesse de se aprofundar sobre o assunto. E estamos aqui para qualquer tipo de orientação. A gente tem o Instagram do Robson e tem o meu Instagram também. E aí a gente vai estar disponível para poder qualquer tipo de orientação. É isso aí. O colega Candota aí falou sobre, né, sobre o Covid também. A educação física já tem pesquisa voltada no tratamento do Covid. Não é no tratamento, né? Mas a importância do condicionamento físico. A importância do condicionamento físico, né? Para a produção, né, de defesa imunológica, né? A gente sabe que o treinamento físico, as capacidades físicas bastante preparada, digamos assim, no linguajar chulo da sociedade, ela traz benefícios de defesa imunológicas adquiridas, né? Com efeitos da educação física, do treinamento físico, das capacidades físicas. Então, isso é comprovado cientificamente, entendeu? Se quiser falar sobre qualquer outro assunto, estamos à disposição. Se alguém, estamos à disposição, pessoal, guardando as perguntas antes que encerre, viu? Eu já perdi aqui a noção de quantos minutos já se passaram, mas qualquer momento pode encerrar, mas a gente fica à disposição aí para a pergunta de todos vocês aí. Senhoras e senhores aí querem saber aí. Enquanto vocês, Jadson, enquanto o pessoal não pergunta, Jadson, enquanto não encerra, você tem uma ideia aí para a próxima live aí, para a gente debater um assunto baseado em artigo. Ó, pessoal, é tudo baseado em cima da ciência. Vou mostrar aqui a vocês, ó. Ó. Tá vendo aqui? É tudo baseado, ó. Tudo baseado em artigos da ciência. Os artigos que Jacques está mostrando aí são 4 artigos, entendeu? Elaboramos para vocês aqui, sugamos todos eles, né? E fizemos uma síntese de todos eles, que é para a gente... Pronto, aí, ó, a professora Marisa já está pedindo para falar sobre o Covid. O que a gente pode falar, professora Marisa, sobre o Covid, falar sobre a epidemiologia, né? A questão epidemiológica do Covid e da questão da imunidade adquirida sobre o treinamento físico no combate, né, a essa epidemia em relação à saúde. Boa pedido, vou analisar com o Jadson. Vou analisar com o Jadson aqui para a gente... Seria os fatores biológicos... E a professora Marise, viu, Jadson? Ela é assistente social, né, era responsável de uma casa lá do idoso, lá em Feira de Santana, e também é importante uma intervenção que os artigos não mostram, mas uma das intervenções de combate à obesidade das pessoas idosas, a gente já sabe que é treinamento aeróbio, mas também aqueles treinamentos voltados na área da piscina, que é a hidroginástica, né? Agora, alguns idosos com dificuldade de locomoção, existem algumas atividades aeróbio, né? Que é o monociclo de mão, né? O monociclo tem de você fazer as atividades. Então, fazer atividades, né? Que venha fazer a movimentação desse idoso, mesmo o idoso acometido de uma dificuldade motora, de locomoção, a gente tem condições de fazer essas atividades, né, de gasto calórico através do treinamento aeróbio em pessoas também idosas, viu? Aquela que já tem facilidade de locomoção, pode fazer a dança, né, sua atividade de dança. Algumas podem fazer também treinamento resistido, que além de melhorar as capacidades fisiológicas perante a obesidade, ele vai favorecer também as questões, eu falo no sentido de resistência, né? A questão da locomoção, né? Já ela combate a sarcopenia. Então,
além de reduzir a obesidade, ela vai potencializar e vai evitar a sarcopenia das pessoas idosas, que é o atrofiamento das fibras musculares, que a maioria dos idosos, por ser acamado, por ser cadeirante, eles são acometidos de algumas atrofias musculares, conhecida como... eu acabei de falar agora, Jade. Oh, meu Deus do céu, acabei de falar, acabei falando, acabei não lembrando mais. Entendeu? E que são acometidas dos idosos. Sarcopenia, sim, a sarcopenia. Tem a perda, na verdade, assim, a perda gradual da massa muscular começa a se iniciar aos 40 anos, né? 35 anos. 35 é 40, 35, não é isso, Robson? Isso, sarcopenia, Candoto. Isso. Não é isso, Robson? É isso mesmo, porque o pessoal está fazendo pergunta aqui. Professor, para quem não faz atividade e vai começar, sei que cada pessoa tem uma forma, mas para quem tem dúvida, o que você recomenda? O que a gente recomenda, primeiro, é que você faça uma avaliação física, teste físico. Existem vários modelos de testes físicos adaptados, né? Pode ser adaptados ou não. E a partir dessa avaliação física, o profissional de educação física que vai lhe atender, ele vai saber fazer um programa de treinamento para você de forma que eu chamo de cadenciada. Ou seja, cada vez que você for fazendo adaptações, que vai se acostumando com aquele tipo de treino, com aquela intensidade, ele vai aumentando. Então, esse aumento ele é gradativo conforme a sua, digamos assim, em linguajar popular, você vai se acostumando com aquele treino e vai aumentando a sua intensidade, o seu volume, né? E o seu programa de treinamento. Então, a pessoa não precisa ter medo de treinamento. Outra pergunta aqui, ó. Quem teve Covid e continua com dores musculares, o que é mais indicado? Assim, treinar. Treinar, continuando treinando, mas assim, seria uma boa procura de algum médico especialista para poder procurar ver se realmente essas dores são acometidas por causa da Covid e, caso não, assim, procurar um profissional de educação física para posterior dar uma devida orientação de atividades que não possam ocorrer as dores, né? Existe o fisioterapeuta, né? Existe um médico ortopedista, né? Existe o fisioterapeuta, profissional de saúde e fisioterapia, que tem avaliações, né, pertinentes, necessárias para ver essas dores, que ele não falou se é dores articulares ou se é dores musculares, né? Mas os profissionais da área que vão verificar essa... articulares, não foi? Não, musculares. Articulares? Musculares. Se for... Pronto. Mesmo assim, estará lá o ortopedista, né? E o fisioterapeuta também, que são profissionais que são capacitados para essa verificação, né? E vai ver o grau, né, de lesão, o porquê essa dor, né? E diante disso, ele vai passar um relatório. Porque acontece o seguinte, pessoal. O grande problema dos profissionais, né, de saúde é não fazer essa interligação entre profissionais. Profissional médico, profissional fisioterapeuta, profissional nutricionista e profissional de educação física. Todos fazem parte do circuito da saúde. Então, quando um fisioterapeuta ele termina as suas sessões de fisioterapia e passa para o profissional de educação física, ele tem que passar um relatório para que o profissional de educação física ele codifique esse relatório e transforme esse relatório na prescrição de atividade física que ele vai fazer a avaliação. Então, se vier um relatório dizendo que essa pessoa ou aquela outra vem de um resultado de fisioterapia de um grau X, o profissional da educação física ele vai entender que o tipo de avaliação física que ele vai fazer é determinada conforme o relatório do profissional que passou anteriormente. Então, é uma cadeia de procedimentos profissionais. O que isso não pode acontecer é profissionais de áreas diversas prescrever atividades de áreas que eles não são especialistas. Entendeu? Então, fica um alerta para todos vocês, entendeu?
que profissional médico, profissional de fisioterapia, profissional de educação física, profissional de nutrição, ele não pode, ele não tem essa autonomia, ele não tem essa especificidade no sua função de prescrever atividades ou determinada terapia medicamentosa, se for assim, para uma área que não é a dele. Entendeu? Profissional de educação física é educação física. E suas vertentes. E outras áreas também. Então, é um contexto que vocês façam esse círculo de profissionais. Você passar no profissional endocrinologista, a pessoa obesa. Esse endocrinologista, ele vai encaminhar, né? A bem princípio, para o nutricionista, por algum caso. E o nutricionista vai passar para o profissional de educação física, que automaticamente, a depender do cliente, vai passar para o fisioterapeuta. E vai ficar nesse balanço para o melhor atendimento profissional para vocês. O que não pode é vocês correrem pela metade e um profissional desse mecanismo passar procedimentos e que não seja um procedimento mais adequado. Então, fica um alerta para todos vocês. Um abraço ao professor Wanderson, meu grande presidente da Liga São Feliz, tá aí, da cidade de São Félix. Aí, tamo junto, nosso presidente, e nesse projeto também aí, São Félix, viu? Na área de esporte, futebol e horas afins aí. Lembrando também, né, Robson, que todos os profissionais então, fica que vier, assim, teve com a orientação do fisioterapeuta, todos os alunos ou pacientes que vier para o pessoal de educação física, ele tem que fazer a anamnese de qualquer forma. O relatório médico ou o relatório do fisioterapeuta vai conter dentro da anamnese que o professor de educação física vai fazer. O professor de educação física precisa de parâmetros legais para ele exercer as funções deles. Ele não pode, assim, não vamos desconfiar que o processo do fisioterapeuta é errado, não. Mas a gente tem que ser munidos das ferramentas da educação física para prescrever uma atividade física adequada para aquele aluno. Isso, por isso que existe essa observação, quando você vai adentrar no processo de treinamento, que você precisa de um relatório médico autorizando para determinadas atividades. Tem uma pergunta aqui, Jadson. No brasileiro, eu perdi o quanto é importante a preparação antes dos jogos. Me fez ter uma visão para mudar não só no esporte, mas também na minha vida. Aí deve ser algum atleta, né? Isso. Aí já está falando de preparação física geral, né? O nosso assunto aqui também é obesidade. Né? E a gente queria que as pessoas também abordassem esse assunto, mas o condicionamento físico, a preparação física, não só para alto rendimento, mas também para a vertente de saúde é muito importante, pessoal. Eu estou até estranhando, o pessoal me diga aí, a live do Instagram é mais de 1 hora agora, é? Porque agora eu estou surpreso, estou gostando dessa novidade aí, viu? Estou gostando aí. Alguém pode me dizer se a live agora é mais de 1 hora, pessoal? Que a gente já tem mais de 1 hora aqui, viu, Jadson? Verdade. Deve ser 1 hora e... já tem mais de 1 hora aqui. Um abraço, Pacote. Pacote é do Rio de Janeiro aí. Ah, Pacote, sim. Desculpe, Pacote. Eu li depois, pensei que era um atleta, é um colega nosso lá do Rio de Janeiro, o árbitro que apitou as semifinais aí do Campeonato Brasileiro de Futebol 7. Um amigo nosso que conhecemos lá no Rio de Janeiro. Fizemos algumas intervenções com nossos amigos lá do Rio, né? Que eu estou preparador físico de uma confederação de futebol 7 aí pelo Brasil. E Marcos Pacote é um grande amigo nosso que conhecemos lá no Rio de Janeiro, um excelente árbitro de fut 7, um dos melhores do país aí. Nosso Marcos Pacote aí, viu, Pacote? Um abraço, meu irmão. E ele Leon aí também, de Salina das Margaridas. Leon falou que acho que é mais... Minha terra, Salinas, viu? Eu sou lá de Cairu de Salinas. Não, Cairu, né? Eu sou de Salvador, mas meus pais são de Cairu de Salinas. Leon é de Conceição aí, Leon. Leon é de Conceição de Salinas, velho. Meu vizinho lá, meu vizinho. Então, pessoal, a gente pode fazer uma recapitular, Jadson, né? Sobre essa questão da obesidade. E se as pessoas quiserem perguntar, perguntem, que a gente está aqui à disposição. E mais 5 minutos aí está encerrando a live, né? Que acho que a gente já tirou todas as dúvidas das pessoas, que é para a gente falar sobre, né? Sobre obesidade. É muito importante, né? Esse processo aí da obesidade, né?
falamos dessa quebra, né, da lipólise, o importante do exercício na quebra, né? Como é que funciona essa cadeia, o que é que o exercício proporciona para que você emagreça de até 20%, né? Que é a quebra da gordura exatamente na torcida de pouso, na gordura exatamente, localizada ou não, né? Tem processos hormonais que estimulam os hormônios, que é a adrenalina, a noradrenalina, o cortisol, que estimula as enzimas lipolíticas, né? Lipolíticas. Essas enzimas lipolíticas, ela tem a função de ter o processo da lipólise, ou seja, da quebra da enzima, da quebra da gordura, né? Que vai para a corrente sanguínea através de ácido gráfico, que pega esse ácido gráfico e transforma em suprimento energético. É isso aí. Então, o Wanderson mandou uma pergunta aqui. Pronto, ele fala do projeto que eu tenho com ele lá Pronto, estamos à disposição aí para ajudar, né, o futebol amador, o esporte amador do estado da Bahia, através das ligas independentes, né, ligas organizadoras de esportes. E a Liga São Felista é uma delas aí. Jackson, vamos encerrar? Vamos dar adeus ao povo aí, parece que... né? Vamos dar adeus ao povo. Muito obrigado pela participação de todas e todos aqui na nossa live, né? Salientando que esse processo, segundo estudos, ele acomete já em crianças a partir de 6 anos de idade, já começa os primeiros sinais, né? De doenças coronarianas, de doenças hiperinsulinas, ou seja, a diabetes, de gordura no sangue, hipertensão, hiperglicemia, e a partir dos 6 anos já está verificado esse diagnóstico em crianças. E adultos nem se fala, né? Já começa. Um abraço ao professor Vitor aí. O Vitor chegou agora aí. Parabéns, meu Vitor. Muito obrigado pela participação sua também. Encerra, Jadson. Vamos encerrar? Pronto, Robson. Agradecer a todos que puderam estar presentes. Foi um prazer imenso estar aí debatendo aí um pouquinho sobre a obesidade. A gente teve esse presente aí, a gente discutiu um pouquinho, foi um pouquinho árduo, porque foram 4 artigos, mas que foram de uma entrega satisfatória para poder apresentar um trabalho excelente aí para a galera. E aí está à disposição para o próximo aí. Vai um prazer imenso. É a primeira vez que estou fazendo live, não tenho experiência nenhuma, assim, estou aprendendo muito, porque você é um cara muito experiente, não só no ramo do futebol, né, mas você está conseguindo galgar algumas vertentes aí, e você é um exemplo, e eu estou aqui para aprender um pouquinho, e aí esse projeto, por fé em Deus, vai decolar aí, por fé em Deus. Abraço, e aí estamos prontos para a próxima aí. Vamos ver qual vai ser o próximo assunto, e a menina já falou aí, a nossa colega aí, falou que é para a gente falar um pouco sobre a Covid. Vamos procurar alguns artigos científicos que estão sendo estudados aí. Tem alguns artigos americanos já falando um pouquinho sobre isso. Tem um em inglês, se não me engano. Então vamos procurar caçar aí um pouquinho, estudar um pouquinho e marcar o dia da live. Será um dos próximos assuntos aí a ser debatido. Obrigadão, Robson. Então pronto. A população pediu, né? Nossos amigos, colegas profissionais também de educação física, obrigado nos solicitarem para abordar. De Cairus de Salinas, aí, um companheiro de Cairus de Salinas aí, ó, acabou de entrar na live aí. O pessoal de Salinas das Margaridas está presente também aí, né? O Brasil inteiro, né? O pessoal do Rio, o pessoal dos Estados Unidos aí que está presente, meu sobrinho aí, o pessoal de Feira de Santana, com a participação da professora Marisa, né? Eu vi o pessoal de Camaçari também aí, Dias Dávila, alguns colegas aí participando também, Marcelo, professor Marcelo. E aí a gente só faz agradecer a todos vocês. O profissional da educação física não são profissionais limitados, né? Enfatizar sempre nessa tecla, porque foi colocado na sociedade que o profissional de educação física seria uma profissão fácil de exercer. Eu acho que muitas pessoas que ingressam no curso, eu acho que só 60% terminam o curso, porque no meio do caminho ele desiste por vários fatores, principalmente na dificuldade de entender sobre questões do corpo humano, da fisiologia, das questões funcionais do corpo em si, né?
da questão da biomecânica, do funcionamento, né, fisiológico, então, da prescrição. Então, são vários fatores que tem de educação física, porque ele está ali bem próximo, né, da ciência da saúde, né, está bem próximo da enfermagem, bem próximo da psicologia clínica, a gente está bem próximo da medicina, então, bem próximo da fisioterapia. Para quem não sabe, profissional de educação física também trabalha em hospital, nos PSF, que infelizmente está sendo degradado de um período para cá, né? Que é o Programa de Saúde da Família. Equipe multidisciplinar, né? Uma equipe multidisciplinar em saúde. Então, o profissional de saúde também trabalha dentro do hospital, no Sara Kubitschek, em hospital de referência cardíaca, tem profissional de educação física. Então, só é o profissional se especializar e trabalhar nessas áreas. Então, a grande maioria se especializa em treinamento, em academia, em futebol, mas tem outros profissionais que ele tem essa facilidade geral de lidar, né, com os vários fatores, como você mesmo falou. Eu tenho a facilidade de lidar com futebol, com progressão, né, de formação de atleta da base ao profissional, mas nós também não temos dificuldade de labutar em vários assuntos de saúde, porque o profissional, ele tem que ter, o profissional de educação, o profissional em geral, ele tem que ser especialista sim, mas ele tem que ter a capacidade de dialogar dentro da sua profissão, diversas áreas. E a gente não abdica disso, entendeu? Porque só vai fazer com que a gente se especialize e tenha a capacidade de dialogar com diversos profissionais da área de saúde e da área do treinamento. E esse é que a gente busca e o que a gente está no dia a dia. Não só em saúde e treinamento, mas na área da psicologia também, que a gente também labuta também nessa área, o profissional de educação física também labuta e trabalha com a área da psicologia, o comportamento humano diante do entendimento, da preparação, de todos os cotidianos que cerca, né, a sociedade. Muito obrigado, pessoal. A gente só faz agradecer, Jadson, né, esse projeto que criamos aqui, que é Desvendando a Educação Física, e espero que todos e todas nas lives estejam presentes. Hoje a gente bateu aí, né, uma certa quantidade de pessoas, surpreendente. A gente fica muito feliz por vocês nos participarem aí. Muito obrigado, professora Marisa, muito obrigado. Tá certo? Tamo junto aí. E muito obrigado, professor Vitor. E estamos aí também presentes em tudo que acontecer na cidade, na sociedade. Nós, profissionais de saúde, profissionais de educação física, temos que levantar a bandeira, entendeu? E dizer que estamos aqui, somos capacitados. Não é que somos, mostrar que somos capacitados. Né? Não, procuramos e somos capacitados. É porque a sociedade ainda não conhece. Né? Mas as grandes mudanças de comportamento da sociedade começam com o profissional de educação física. Nós trabalhamos também muito com a sociologia, com a integralidade, com a participação. Então, tem esse papel social também, né? Somos do papel social até a preparação física, né? Então, a gente tem essa capacidade de abraçar tanto na formação do cidadão, como pessoa crítica, pensativa e detentora de um conhecimento e de opinião pública, permeamos pelo controle emocional, passamos pela saúde e chegamos ao alto rendimento. Me diga qual profissional que tem essa facilidade de lidar, né, com o comportamento humano de criança ao adulto, da saúde e do alto rendimento. Verdade. Então, meu irmão, a gente não quer reconhecimento, não, a gente somos capacitados. Um abraço a todos e a todas, estamos à disposição, e quem quiser ler, né, esses artigos, entra no privado aí, vai no Instagram nosso, quem tem nosso contato, vai no WhatsApp, que a gente disponibiliza em PDF esses 4 artigos que acabamos de dialogar com vocês. Um abraço a todos e a todas, e o assunto já está descrito, Covid, e a participação da preparação física e da educação física. Tá certo, Jadson? Muito obrigado pela participação, beleza, meu irmão. E até a próxima. E depois vai estar disponibilizado aí no nosso Instagram, hein? Tá certo, pessoal? Um abraço aí a todos e a todas. Valeu, Robson. Abraço. Um abraço a todos e um abraço.